Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente vim trazer o último vídeo da nossa série sobre direitos autorais, falando sobre domínio público. O meu canal é muito especial, mas com você fica sensacional. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, eu fiz uma série de 3 vídeos aqui no canal sobre direitos autorais. O primeiro vídeo foi um resumo sobre leis de direitos autorais para escritores. O segundo vídeo foi sobre contratos com editoras e as noções básicas que todo mundo deveria saber antes de assinar um contrato. E agora eu vou falar sobre domínio público. Então, se você quiser se contextualizar melhor antes de começar esse vídeo, você pode assistir apertando aqui no izinho e clicando nos cards, né, que aparecem aqui. Para assistir esses outros vídeos, você vai entender melhor as coisas que eu tô falando aqui. Então não deixe de ir lá conferir, tá? Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, porque a gente não vai ter só coisas de direitos autorais aqui, vai ter muito mais coisa, muito mais conteúdo. Não só para escritores, mas para amantes da literatura, da arte no geral. Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo nesse canal. Não se esqueça que nós estamos no início, então toda ajuda é muito grande para mim. Todo comentário, todo like, toda inscrição é assim maravilhosa, é muito valiosa. Então você vai me ajudar muito fazendo essas coisas. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira vez que eu me deparei com essa questão do domínio público foi quando eu resolvi fazer um trabalho baseado nos contos de fadas. Então, na época que eu tava pesquisando e tal, eu mostrei para algumas pessoas, né, o que eu tava fazendo, o que eu tava produzindo, e elas vieram me perguntar: e você pode fazer esse negócio de pegar os contos de fadas e analisar e utilizar isso para fazer um livro? Será que essas coisas estão em domínio público? E se tá em domínio público, como é que funciona esse negócio de domínio público? Será que é assim, de qualquer jeito e tal? E aí eu fiquei, né, meio aflita, fiquei pensando: nossa, como eu não pensei nisso antes? Será que eu tô tendo esse trabalho todo à toa? Meu Deus do céu! Fui pesquisar e graças a Deus, ufa, tudo bem. Os contos de fadas já estão em domínio público há muito tempo. Então, eu posso utilizar, você também pode utilizar livremente. Mas então, na época que eu estava pesquisando, surgiram várias dúvidas na minha cabeça, na minha cachola, e eu não achei muito conteúdo sobre isso. E me impressionei com a carência de conteúdo sobre esse assunto, tá, gente? Assim, realmente, eu li 4 livros na minha biblioteca digital da faculdade. E só um deles tinha um capítulo, assim, um pequeno capítulo só sobre domínio público. E consegui também achar um artigo sobre esse assunto e ainda assim não achei tantos detalhes quanto eu gostaria. Mas eu fiz esse resumo aqui com muito carinho. E eu espero que ajude bastante, porque eu fiz com muita atenção e muito carinho pra vocês, tá bom? O que é domínio público? O domínio público é basicamente o nome que é dado quando é entrado em decadência os direitos autorais de um autor. E quando eu falo da decadência desses direitos autorais, é só da parte patrimonial desses direitos autorais, né? Ela se extingue, mas a parte dos direitos morais, como eu já expliquei no outro vídeo, né, sobre lei de direitos autorais, os direitos morais eles não entram em extinção, eles nunca se extinguem, né, no direito, eles continuam, eles são perpétuos por toda a vida. Então o que acontece geralmente é o seguinte: aqui no Brasil, depois da morte do autor, os direitos autorais são transferidos para os herdeiros durante 70 anos, certo? E durante esses 70 anos são os direitos patrimoniais e os direitos morais. Vai ser de responsabilidade da família dos herdeiros cuidar desses direitos. Depois desses 70 anos, deixam de existir os direitos patrimoniais autorais e passam a existir só os direitos morais, que vão ser de responsabilidade do Estado cuidar. Então, o que acontece geralmente quando uma obra entra em domínio público é que ela vira de uso livre. Então, você pode tanto utilizar da outra versão para ela, você pode adaptar para o cinema, você pode fazer o que você quiser com aquela obra, basicamente, contanto que você não fira a dignidade do autor, né? Porque continua existindo os direitos dele de ser citado quanto autor, entre outras coisas. Porque o que acontece? Aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, o que conta mais é o interesse público. Então, o interesse público ele vai prevalecer sobre o privado. Então, por mais que a família tenha direito de usufruir desses direitos aí patrimoniais e tudo mais, existe também toda uma sociedade que se beneficiaria em ter acesso livre a esses documentos, esse conteúdo. Então é por isso que existe essa questão do domínio público. Essa questão do domínio público foi mencionada a primeira vez, foi abordada a primeira vez em 1886 na Convenção de Berna.
Então, na Convenção de Berna foi pactuado um prazo mínimo para todos aqueles países participantes para a vigência dos direitos autorais, e esse prazo foi de 50 anos após a morte do autor. Mas os países que participaram também poderiam pactuar um prazo maior do que esse, só não menor, e foi o que aconteceu com o Brasil e também com outros países. Então, sempre que você quiser verificar se uma obra está em domínio público, você deve verificar a lei do país em que aquela obra foi publicada, em que aquele autor viveu, porque conta o ordenamento de lá e não o daqui, tá bom? Aqui no Brasil existe uma época antes dessa Convenção de Berna em que os direitos autorais eram perpétuos. Depois a gente passou por uma época em que os direitos autorais eles eram válidos por 60 anos. E também passamos por uma época em que o domínio público ele era remunerado. Então, mesmo uma obra estando em domínio público, você ainda tinha que pagar para utilizar essa obra uma taxa para o governo. Então, essa verba era destinada a algumas instituições do interesse dos direitos autorais, mas isso não acontece mais, tá? Esse regime foi revogado em 83. Mas esse regime ainda existe em alguns países como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, tá? Essa questão de ser remunerado esse uso. E talvez a questão mais interessante sobre o domínio público seja nos Estados Unidos, né? Por causa da Disney, que influenciou muito a questão desse prazo, né? Ela influenciou muito o Poder Judiciário a implementar um prazo maior, e hoje o prazo é de 95 anos. E eles fizeram isso com o objetivo de não deixar que os personagens dele entrassem em domínio público, como por exemplo o Mickey, né? Então, hoje é de 95 anos, mas pode ser ainda maior esse tempo, porque quando terminar esse prazo, eles com certeza vão querer que alargue de novo. Então pode ser que seja perpétuo lá nos Estados Unidos muito em breve, né, gente? Vamos ver. Tem muitos vídeos sobre isso aqui no YouTube, caso vocês queiram ver. É bem interessante essa questão do domínio público do Mickey. Então, o que de mais sobre essas regras que eu acho interessante vocês saberem? Essa proteção também existe para obras póstumas. Se for uma obra que for feita em regime de coautoria, vai começar a ser contado esse prazo a partir da morte do último coautor, e também cai imediatamente em domínio público as obras em que o autor morre e não deixa nenhum herdeiro, tá? Quando esse autor ele é dono de uma obra em coautoria com outra pessoa, não cai automaticamente em domínio público. Vai passar para os outros coautores esse direito, né? E vai seguir a regra que eu já expliquei para vocês. Só vai contar a partir da morte do último coautor. E também acontece essa queda em domínio público imediata quando a obra é de autor desconhecido, tá bom? E é isso, gente. Tudo que eu consegui encontrar de domínio público foi isso que eu acabei de falar nesse vídeo. Pelo que eu entendi, pelo que diz a lei, né, a questão da sucessão dos direitos autorais, ela ocorre da mesma forma que ocorre para outras heranças, normalmente de acordo com o direito civil, o que eu achei bem esquisito, porque eu acho que o direito autoral ele tem algumas regras especiais. Então, por exemplo, eu não acho que deveria ser permitido um herdeiro repassar em testamento para um terceiro desconhecido, por exemplo, esses direitos autorais. E hoje não existe nada que impeça, né? A não ser que seja um entendimento jurisprudencial por conta dos direitos morais do autor, mas enfim. E não existe essa diferenciação hoje entre os bens móveis normais e os bens móveis direitos autorais na questão da herança e da sucessão. Ocorre da mesma forma. Que eu tenho muitas críticas a fazer, mas não sou especialista nesse assunto, então talvez alguém que tenha um entendimento mais profundo sobre isso possa dar um entendimento melhor para vocês sobre essa questão, mas me deixou bastante dúvida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, de se inscrever, de deixar o joinha. Muito obrigada pela sua presença nesse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.